Olá, queridos alunos, tudo bem? Saudades de vocês. Agora nós vamos começar a organizar os nossos vídeos, as nossas aulas, as nossas lives, retomando aí depois das férias, né, do nosso recesso. Então nós vamos dar continuidade de onde nós paramos, tá bom? Então hoje, 25 de maio de 2020, uma segunda-feira, o nosso primeiro vídeo hoje vai ser de ciências. Então nós vamos retomar de onde nós paramos. Eu me lembro que na última aula, antes do nosso recesso, eu pedi vocês para fazer uma experiência com o pão. Precisaria de 5 dias para realizar essa experiência. Eu acredito que todos já tenham feito. Nós vamos estar falando dessa experiência amanhã na live, tá bom? Na última aula nós estávamos falando sobre os micro-organismos e o que de bom que eles podem trazer pra gente, né? Porque eu lembro que quando eu comecei o último vídeo, eu falei que quando a gente fala em micro-organismos, a gente já pensa logo em doenças. E agora, finalmente, nós vamos falar um pouquinho das doenças que são causadas pelos micro-organismos. Mas antes da gente começar nessa página, eu gostaria que vocês fizessem para mim a página 46 e 47, que é uma continuidade da experiência lá do pão. Na verdade, o exercício da página 46 e 47, ele vem abordar a matéria que eu expliquei para vocês antes da experiência, tá bom? Então eu não pedi para fazer, tinha parado só na experiência, vocês teriam que fazer a experiência e responder para mim. E aí, como nós entramos de recesso, ficou a página 46 e 47. Então vocês vão retomar na 46 e 47 para mim, tá certo? E na 48 que começa o nosso vídeo de hoje. Nós vamos falar um pouquinho das doenças causadas por micro-organismos. Nós vamos ver que existem doenças causadas por bactérias, por fungos e por vírus, tá bom? Então vamos lá. Na página 48, o primeiro parágrafo, ele é importantíssimo, então nós vamos grifar ele todo. Eu já comecei a grifar aqui do apesar até sérios. Por quê? O que está falando nesse parágrafo? Está falando pra gente que a maioria dos micro-organismos, apesar deles não causarem doenças em outros seres vivos e de muitos deles serem benéficos ao ecossistema e ao ser humano, alguns podem causar doença nas pessoas. Antes da produção dos antibióticos e de outros medicamentos para combatê-los, essas doenças eram muitas vezes fatais. Ou seja, até descobrir o antibiótico, muitas pessoas morriam. Elas eram vítimas daquelas doenças porque não tinha uma cura. Não tinha ainda um remédio eficaz para combater esse tipo de micro-organismo. Atualmente, a grande maioria das doenças causadas por bactérias e fungos pode ser tratada, embora algumas delas ainda possam causar quadros sérios. Ou seja, hoje em dia a gente tem uma tranquilidade. Se você está com uma dor de garganta, você pode ir ao médico e ele vai te passar um antibiótico. Então você vai curar essa dor, você vai curar essa infecção tomando um remédio. Se você tiver com alguma micose, algum fungo, você vai ao médico, ele vai te passar um remédio apropriado para aquele tipo de fungo, para aquele tipo de micose. Mas nós também temos as outras doenças que geram um quadro mais grave, aí, como a zika, como a chikungunya, como a dengue, que são doenças causadas por vírus, né? E a gente vai falar deles daqui a pouquinho. E essas doenças, elas podem evoluir para um quadro mais grave. Então a gente tem desde doenças que são causadas por vírus, fungos ou bactérias que são no seu estágio simples, mas que também podem evoluir para uma doença mais grave, tá bom? Então vamos lá. Vocês vão grifar o primeiro parágrafo todo para mim, na página 48, do apesar até sérios. Logo em seguida, vem falando pra gente alguns exemplos de doenças bacterianas. Tuberculose, que afeta principalmente os pulmões, o tétano, que provoca alterações nos músculos, a meningite, que afeta partes do cérebro, que pode causar problemas na visão, na audição, nos movimentos e na aprendizagem. A difteria, que atinge a garganta, mas pode afetar outros órgãos, causando complicações. E intoxicações alimentares. Ocorrem quando bactérias causadoras de doenças
se desenvolvem sobre os alimentos que ingerimos, produzindo substâncias tóxicas. Então, esses aqui são alguns exemplos de doenças bacterianas. As intoxicações alimentares, elas são mais comuns da gente ouvir falar, por quê? Nós vamos, por exemplo, num trailer comer um sanduíche. Você não sabe há quanto tempo aquela maionese está ali, fora da geladeira, ou há quantos dias que ela foi feita, se ela foi armazenada corretamente. E a maionese, ela é muito propícia a estragar mais rápido. Então, às vezes, você come a maionese ali naquele trailer e quando é mais tarde você começa a passar mal, sentir muitas dores fortes na região da barriga, costuma até fazer vômito, né, ter diarreia. E aí, quando você acaba indo ao médico, você já está desidratado e o médico acaba te examinando e chegando a constatar que você estava com uma infecção alimentar, tá? Uma intoxicação alimentar. Bom, então eu falei aqui agora exemplos de doenças bacterianas, que são aquelas causadas por bactérias. Além de causar doenças, algumas bactérias podem se instalar em ferimentos, prejudicando a sua cicatrização. Então a gente também tem que ter esse cuidado quando machuca, né? Por isso que é importante sempre estar lavando o machucado com água e sabão, deixando a água escorrer ali bastante, não fechando o ferimento, para que ele possa respirar, né, ter contato com o ambiente e ali as bactérias não se acumularem para dificultar a cicatrização. Já os fungos são microscópicos, né? Lembra que a gente falou isso lá no vídeo passado? Só podem ser vistos com o auxílio de um microscópio. Eles também podem causar doenças. Uma dessas doenças é a micose de pele, muito comum da gente ver, né? E a micose, ela não dá só na pele, ela também pode dar na unha, tá? Às vezes você foi ao clube, andou descalço ali no vestiário, onde você vai trocar de roupa, ali no chão, por mais limpinho que esteja, como eles são muito pequenininhos, a gente não consegue ver a olho nu, eles ficam impregnados ali. E às vezes você pisa ali descalço, é onde eles vão, para a sua pele, se instalam ali na sua pele, costumam ficar meio, dar manchas, ficar esbranquiçado o local, né? A micose na unha é a mesma coisa, às vezes você vai cortar uma unha com um cortador, você não sabe quem usou antes, ou até mesmo um alicate, né? E a pessoa que usou antes está com alguma micose, e isso acaba passando para a sua unha também. Mas todos dois têm tratamentos, tá? Essas micoses podem afetar qualquer parte do corpo, mas são mais frequentes em locais que ficam quentes e úmidos, por exemplo, entre os dedos dos pés. Então, no final da página 48, tá falando sobre isso aí, tá? Vocês vão grifar para mim, então, de fungos até pés. Então, eu grifo aqui e vocês grifem aí no de vocês. Já na página 49, tá falando o seguinte: um outro exemplo de doença causada por micro-organismo é a malária, que afeta milhares de pessoas em nosso país, principalmente na região do Amazônia. A malária pode ser muito grave, especialmente em crianças e mulheres grávidas. O micro-organismo causador da malária destrói células do sangue e causa febre. Observem a imagem a seguir. Então, aqui nós temos uma imagem, tá? Só foi possível ver com o auxílio do microscópio, ela foi aumentada, tá? E aqui mostra a malária em meio às células de sangue. As cores aqui do desenho são artificiais e as estruturas são representadas em um grande aumento, ou seja, com o auxílio do microscópio nós aumentamos a imagem para que vocês pudessem ver nitidamente. Nessa página eu gostaria que vocês grifassem para mim de outro exemplo até Amazônia, tá? E depois de o micro-organismo até febre. Então vai ser aqui, ó. Bom, então nós já falamos das doenças bacterianas, algumas. Falamos das causadas por fungos, que dei o exemplo das micoses, que pode ser na pele ou na unha. E agora a gente vai falar um pouquinho das causadas por vírus. Os vírus são seres bem menores do que as bactérias e fungos, e possuem algumas características de seres vivos e outras de seres não vivos.
A dengue, a zika, a chikungunya são exemplos de doenças graves causadas por vírus. No caso dessas doenças, o vírus é transmitido por um mosquito e o combate a esse inseto é a principal medida de prevenção. Resfriados e gripes também são causados por vírus, que são transmitidos de uma pessoa para outra pelo ar. Bom, isso aqui casa muito com o que a gente está vivendo agora nesse momento, né? Uma gripe e um resfriado é contagioso? Sim, principalmente se você estiver no local fechado, com janela fechada, porta fechada, e uma pessoa espirrar, aquelas gotículas, elas vão vir todas para o ambiente, e isso vai acabar infectando as pessoas que ali estão. Então, por isso é importante a gente, nesse período que nós estamos vivendo agora, de pandemia, utilizar a máscara. Porque a máscara, ela impede muito o contato, né, da saliva sair do seu corpo, né, e passar para o ar ou até mesmo espirrar em alguém, né. E os chineses, olha que interessante, eles já tinham esse hábito de usar máscara quando eles estavam resfriados, para não propagar, para não alastrar, para não acelerar uma gripe, um resfriado que eles pudessem ter. Nós, brasileiros, não tínhamos esse hábito de usar máscaras. Por isso que agora é tão importante, nessa atual circunstância que nós estamos vivendo, utilizar as máscaras, tá? Então, uma gripe e um resfriado são doenças causadas por vírus, mas é considerado simples, correto? Mas a gente sabe que a dengue, a zika, a chikungunya e agora até o Covid-19, né? É uma doença causada por vírus e que vai alastrando e pode decorrer para uma forma mais grave da doença, tá bom? Tem uma fotinha aqui do Aedes aegypti, que ele é o transmissor da zika, da dengue e da chikungunya. Nessa página aqui eu quero que vocês grifem para mim de algumas doenças até vírus, tá? Que aí a gente consegue destacar aqui, ok? E aqui, finalizando na página 50, nós vamos falar da raiva, que é uma doença também causada por vírus, que pode afetar o ser humano e outros animais, por exemplo, cães, gatos, cavalos, bois e morcegos. Esse vírus causa uma inflamação no cérebro que é fatal na imensa maioria das vezes. Os casos de raiva humana de moradores de cidades quase sempre são causados por mordidas de cães e gatos com essa doença. O vírus sai na saliva desses animais doentes e penetra na ferida causada pela mordida. Esses e outros animais são geralmente infectados com o vírus da raiva a partir da mordida de um tipo de morcego. Ou seja, para o cachorro poder ter raiva, ele foi mordido por um morcego, tá? E através daquela mordida ali, foi passado para ele ali o vírus da raiva. Vocês vão grifar para mim de a raiva até morcego, vai ser o parágrafo todo, tá bom? Então aqui, ó, até morcego. Os antibióticos agem sobre bactérias, mas não sobre vírus. Por isso, tomar antibióticos para tratar resfriados, por exemplo, não é indicado. Em doenças causadas por vírus, na maior parte dos casos, o tratamento age apenas sobre os sintomas. Por exemplo, para combater febre e dor de cabeça. Então, meus amores, o que vocês vão fazer? Após na página 50 vocês terem grifado de a raiva até morcego, a gente vai finalizar nossa aula de ciências por aqui, mas eu vou deixar um para casa aí. Vocês vão fazer a página 50 e a página 51 para mim, que é o antes de seguir, tá bom? Assistam quantas vezes for necessário esse vídeo, releiam com cuidado, façam as atividades e a gente vai tirar dúvidas na live, tá bom? Um beijo!